Vamos voltar lá em Daniel 3, então, porque tem um assunto interessante. Vocês perceberam na leitura do capítulo 3 uma coisa, também um refrão, né, que a gente pode dizer assim. A gente viu, tem alguns refrões aqui no capítulo 3, mas tem dois que se destacam. O primeiro é esse que a gente viu no verso 2, que Nabucodonosor ele sempre reúne os príncipes, os prefeitos, os governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, capitães e todos os oficiais das províncias. Esse termo ele vai repetir umas 3 vezes no capítulo 3. Só que ele também vai repetir umas 3 vezes esse trecho aqui, ó, do verso 4. Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas e de toda espécie de música, vocês vão se prostrar e adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E uma coisa interessante, no texto bíblico, quando nós temos algumas sentenças que se repetem, né, é porque isso é importante. De alguma certa maneira, o autor está chamando a nossa atenção para isso. Hoje em dia, se a gente está fazendo um texto no Word, né, se a gente quer destacar alguma coisa, a gente grifa, a gente dá um negrito ali, faz um sublinhado. Nos tempos bíblicos, o recurso que eles tinham para chamar a atenção para o texto era repetição e alguns outros métodos. Então, quando Daniel ele repete por 3 vezes que chamou todas as autoridades, ele está falando o quê? Que o governo secular, né, as autoridades do governo secular estavam envolvidas nesse processo dessa falsa adoração. Eles foram reunidos, né, ali para essa adoração, e eles estavam juntos nesse propósito de estabelecer essa falsa adoração. E o segundo ponto aqui é justamente esse dos instrumentos musicais. Né? Então, um é trombeta, é flauta, a harpa, a sambuca, o saltério e a gaita de foles. E aí ele diz o seguinte, quando vocês ouvirem o som desses instrumentos, o que vocês vão fazer? Vocês vão se prostrar e vão adorar. Olha só que coisa espontânea, não é? Você não adora porque você, né, sente vontade de adorar, porque você se sente agradecido e você quer servir a esse Deus. Não. Você adora quando você ouvir a música tocando. Quando a música tocar, aí vocês vão se prostrar e vão adorar. E aí eu separei aqui um comentário de um teólogo pra gente, que ele faz um comentário interessante. Esse livro aqui, Segredos de Daniel, é muito interessante. Quem depois tiver a oportunidade de ler este livro, eu recomendo, tá? Ele é um judeu, inclusive, então ele trata ali alguns pontos que muitas vezes por nós passam desapercebidos. E aqui, a respeito desse episódio, ele diz o seguinte, ó, esses parágrafos propositalmente longos realçam o caráter automático dessa adoração por meio da técnica satírica da repetição. O papel aqui desempenhado pela música tem uma função significativa, já que o narrador menciona numerosos instrumentos de toda sorte, equilibrando 3 instrumentos de sopro com 3 instrumentos de corda, emoldurando a cerimônia com o símbolo tríplice da perfeição. Ou seja, tudo é calculado, tudo está no local designado. Ainda que falte profundidade, pelo menos a forma é mantida. Concentrar-se na organização externa frequentemente é um meio de compensar a esterilidade interna. Alguns líderes estão preocupados com estruturas e políticas, sugerindo uma extinção de reflexão e fé. A formalidade da religião de Babel prevalece sobre a verdade espiritual. O papel principal da música nesse contexto é produzir a ilusão de sentimentos religiosos. Ou seja, por que todas essa sorte de instrumentos elas são utilizadas? Para mexer com o sentimento das pessoas, para mexer com o emocional delas, né? E fazer com que a adoração delas, mesmo que automática, mesmo que forçada, aconteça. Paulo vai falar lá em Romanos 12 que o nosso culto tem que ser o culto racional, né? Nós temos que adorar Deus, é verdade que nós, né, temos sentimentos para com Deus, né? Isso é inegável, mas a nossa aceitação do Deus verdadeiro, o nosso culto, ele precisa ser primeiro racional. Primeiro Deus fala conosco, a gente compreende as verdades, compreende aquilo que Ele quer para a nossa vida, e a partir daí a gente presta um culto voluntário, não automático, não obrigado, como a gente vê aqui no capítulo 3 de Daniel. Então, né, essa grande fanfarra que acontece aqui é justamente para mover o sentimento das pessoas que estão envolvidas ali e tornar mais fácil a adoração delas. Agora, olha um ponto que ele destaca aqui, diz assim, ó, e de fato, a música há muito tempo é ligada ao uso de drogas e à prática da mutilação para induzir ao êxtase. Tudo permanece no nível das emoções e do sistema nervoso.
Ainda hoje, graças à mídia, podemos testemunhar o efeito da música sobre as massas. Cantores e músicos exercem tremendo poder sobre as multidões de fãs alucinados. Já não temos mais a necessidade de letras de música ou de uma mensagem coerente para convencer os outros. O fenômeno chega a invadir até mesmo comunidades religiosas. Ou seja, né, toda, vamos dizer assim, esse emocionalismo causado, né, muitas vezes pelas sensações, né, às vezes por louvores ou pelos cultos muito emotivos, né, faz com que as pessoas reduza, né, a adoração da pessoa a um sentimento, né? Então, assim, se ela vai num culto, se ela não se emociona, então Deus não se manifestou ali, né? Se ela não derramou as lágrimas ou se ela não sentiu algo, mesmo que a palavra de Deus tenha sido aberta, explicada, apresentada, ela não foi tocada por Deus. E aí esse teólogo ele finaliza assim, ó: em reação à frieza dos cultos tradicionais, algumas denominações têm ido para o outro extremo. Oferecem tudo mastigado e a mensagem é apresentada durante uma incessante música de fundo. A pessoa está falando, está pregando e a música de fundo ali tocando ali. Os fiéis dominados pelas emoções gritam e choram em delirante entusiasmo. Essa abordagem considera a reflexão como desnecessária e fora de moda. Ou seja, o que importa é o sentimento, né? E não necessariamente aquilo que está sendo pregado. Esse episódio do livro de Daniel nos adverte contra uma religião estritamente emocional. As emoções só podem fazer parte da experiência religiosa quando unidas à reflexão e ao intelecto. A adoração deve envolver todo o ser. Negligenciar um aspecto pode nos levar a nos curvarmos perante um ídolo. Assim, na planície de Dura, os pregadores de Babel não perdem tempo em apresentações ou argumentos áridos. A música é suficiente para despertar a adoração e seus adeptos vivem só no presente. Então, esse teólogo ele faz esse comentário e eu achei muito curioso, né? Porque realmente a gente vê, né, Daniel ele repetindo por 3 vezes essa questão dos instrumentos tocando, e quando os instrumentos tocassem, era então para eles prestar a adoração dele. Ou seja, o instrumento ele ia preparando eles para prestar ali um culto, no caso, irracional, né? Quando a gente frequenta os nossos cultos, quando frequentávamos, né, saudade daquele tempo que a gente estava frequentando os cultos regularmente, mas quando a gente frequentava os cultos, a gente tem aquele momento de louvor que é o momento para a gente se aproximar de Deus, né? Mas a nossa adoração não pode se resumir somente ao sentimentalismo, né? Ou somente aquelas músicas que mexem com a gente. Porque, em primeiro lugar, a música ela tem que dar o louvor a Deus, né? Ela tem que engrandecer o nome de Deus. Então, a gente vê aqui que todo o cenário foi armado, né, por uma falsa adoração. Né? Então, a gente tem a união do poder civil com o poder religioso, a gente tem vamos dizer assim, o uso, né, da música para enfatizar essa falsa adoração, só que no meio de tudo isso, e fora isso, um decreto de morte. Né? Como se não bastasse tudo isso, ainda você tem um decreto de morte para aqueles que não prestarem essa adoração. E aí, lá no verso 12, o que a gente vai ver, né, no decorrer da história? Que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não concordam com esse tipo de adoração. Né? Eles não se prostram, eles não adoram a imagem que foi levantada. Então você imagina ali, né, tudo tocando, né, as pessoas já se levando pelo som, e aí se prostrando e adorando, e ali só ficam esses 3 jovens de pé. E aí um ponto que é interessante, né? A gente viu que esse obelisco que tinha sido criado, essa imagem, ele tinha 27 metros de altura, então era muito alto. Eles estavam numa planície, né? Ou seja, todo mundo ali estava numa região plana. Quando todo mundo se prostra para adorar, esses 3 ficam em evidência, né? Porque só eles que não se prostraram.